telespectador amigo, você assiste agora o programa Conexão Alfa, o canal RTV 38, levando até vocês a informação do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Estamos na rua Ponta Grossa, 1836, na sobreloja do calçado Santa Rita, bem no centro de Apucarana. O nosso telefone está no rodapé do seu televisor e temos, além do apoio à saúde mental, temos atividades voltadas à população todas as terças-feiras às 20 horas. Nós falamos sobre a mente, sobre o destino e sobre os mistérios da vida. Às sextas-feiras, 19h30, sábado às 14 horas, temos constelações familiares abertas à população e você poderá conhecer esta metodologia que está enchendo as pessoas de vida e de alegria por satisfação e encontrar a solução dos seus problemas. A entrada das atividades do IPTH é quase livre, né, Mayusha? Apenas 1 quilo de alimento. Apenas 1 quilo de alimento para ajudarmos as cestas básicas que distribuímos aqui no IPTH. Tudo bem, Mayusha? Tudo bem. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre um vídeo bastante interessante, mas antes eu quero falar dos projetos do IPTH, basicamente o projeto piloto do nosso instituto, o projeto chamado Recriança. Este Recriança significa reprogramar a criança, é eliminar do inconsciente das crianças os traumas e complexos de desamor, os complexos de rejeição que tanto impedem os adultos de serem felizes. Em todos os adultos que tratamos, dentro deles tem uma criança ferida, uma criança rejeitada, uma criança que não foi aceita, que não foi olhada com amor. E esta criança ferida, este eu criança magoada, entristecida, leva para a vida cotidiana da pessoa uma grande ramificação de problemas, de insucessos e de fracasso. Eu gostaria que todos vocês prestassem atenção no programa de hoje, que é bastante importante, porque mesmo você sendo adulto, existe dentro de você uma criança, talvez uma criança bloqueada, talvez uma criança desconstruída no amor, não é mesmo, Yusha? Sim, por mais que sejamos adultos, a criança sempre está dentro de nós e ela precisa ser olhada. Então vamos agora assistir o vídeo que foi passado essa semana no programa GNT, no programa Saia Justa do canal GNT, com a psicóloga Eli Harasawa. Ela fala como podemos garantir que a primeira infância seja melhor desenvolvida. Confira. Estimulação adequados para crianças pequenas, o retorno, inclusive econômico, para a sociedade é maior. Para o indivíduo, que vai ter salários melhores, e para a sociedade, que vai gastar menos em termos de saúde, de sistema de segurança, dos presídios, enfim, tem vários benefícios para a sociedade como um todo também. É no período da gestação e até os 3 anos de idade que as grandes aquisições acontecem, que são os órgãos do sentido, a linguagem e as funções cognitivas, ou seja, a capacidade de raciocínio, de pensar e de aprender. Então, se você não estimular adequadamente até os 3 anos de idade, você vai despender muito mais energia, se esforçar muito para que a criança se desenvolva um pouquinho a mais. O que a neurociência nos traz é que a criança chega com um potencial enorme. Esse potencial pode ser desenvolvido se ele é estimulado ou ele não vai se desenvolver. As conexões, digamos assim, cerebrais que ele não vai usar, elas vão morrendo. E só sobrevivem aquelas conexões que você usa. Estimular essa criança, desde o cantar, do ler, do conversar, do poder fazer com que ela tenha espaço para poder se locomover e se exercitar. Nós fizemos há 2 anos atrás uma pesquisa para conhecer qual é a percepção da sociedade com relação aos primeiros anos, a importância desses primeiros anos de vida.
E o que a gente percebe que a sociedade não sabe. A grande maioria das pessoas entrevistadas acha que a criança só começa a aprender depois de 6 meses de idade. E na verdade ela aprende até um pouquinho antes de nascer. Vejam que vídeo maravilhoso, como a sociedade política do Brasil precisa mudar o seu enfoque com relação à humanidade. Eu, quando assisto os políticos falando em construção de presídios, em tantos milhões e bilhões para a construção de presídio, e a minha pergunta, a pergunta do IPTH, eu como presidente do IPTH, pergunto aos senhores legisladores, o que é que vocês têm programado para a essência da vida, que é na gestação das crianças e na primeira infância, principalmente até os 3 anos de idade. Não é mesmo, Ailton? Então, se a gente voltasse esse dinheiro para projetos, para cuidar das gestantes e dessas crianças até os 3 anos de idade, essas crianças futuramente vão ter salários melhores, vão ser cidadãos integrais, não vão parar em presídios, vão gastar menos com saúde, com segurança. Então, esse dinheiro todo, se for revertido a esses projetos edificantes, o Brasil, o mundo, todo mundo, né? Vai melhorar, né? Vai melhorar de uma forma geral e a gente vai ter muitos benefícios. Então, meus queridos telespectadores, eu, como presidente do IPTH, eu faço uma convocação para você que gosta do nosso programa. Também convoco você, líder político do país, do Paraná, de Apucarana, do Vale do Ivaí, do norte do Paraná. Vamos nos unir. Em vez de nós gastarmos milhões e milhões em presídios, gastar milhões e milhões em recuperação de drogados, por que não trabalhar então na prevenção? Vamos tratar da criança no ventre materno. O projeto Recriança vai olhar para a mãe gestante, aquela mãe que tem problemas com o pai da criança, que não consegue se entender, aquela mãe que não foi aceita pela família, ou que rejeitou esta criança, ou aquela criança de risco, né, pela condição social que os pais vivem. Aí vai estar o projeto Recriança para trabalhar com este braço forte em prol de ajuda na base do ser humano, que é a gestação e a primeira infância. Nós precisamos mudar o foco mental, porque o que a gente não é falado é que quando a gente constrói mais presídios, automaticamente a gente projeta que as pessoas precisem desses presídios. Exatamente. Que elas façam mais coisas erradas para ter que ir para lá. Exatamente. O que nós precisamos, além, claro que nós temos aqui na nossa região políticos, vereadores, prefeitos extraordinários, pessoas do bem, pessoas que querem o bem da sociedade. Agora, aqui no programa Conexão Alfa, eu rogo que a luz divina repouse sobre a cabeça dos líderes, sobre a mente dos líderes, para que nós possamos enfocar um outro olhar para o ser humano, que é olhar para o início da vida. Não é preparar o presídio porque ele vai delinquir, porque ele vai roubar, ele vai matar. Vamos, pelo amor de Deus, mudar o foco da nossa mente, a lente mental, para a prevenção. Vamos nos unir aqui com o IPTH. Nós somos apenas um grão de areia no meio desta grande construção chamada humanidade. Mas vários grãos de areia produz uma grande edificação, né, Mailton? Sim, ele fala também, né, no vídeo, que as conexões cerebrais que as crianças não usam morrem. E só apenas aquelas que ficam ativas que continuam vivas. Então, a mamãe em casa, ela também pode desenvolver um grande papel. Não precisa esperar levar no projeto Recriança ou numa terapia. Como que a mamãe pode fazer isso? Desde que a criança foi concebida naquele dia, ela já entende. Ela já entende, ela está ativa. Então conversa com essa criança. Conversa, dê amor, carinho, faça uma meditação, uma interiorização, mostre para ela que você sabe que ela está ali, que ela é bem-vinda. Depois, quando a criança nasce, por muito tempo as pessoas achavam que essas crianças só tinham entendimento após os 6 meses de idade. Gente, ela entende desde o momento que ela está dentro da barriga da mãe. Então, cante para o seu filho, conte uma história, né?
Mostre para ele que você sabe que ele está ali, que ele está vivo, que ele é bem-vindo. Esse é um trabalho que a mamãe pode fazer e que vai gerar muito benefício. Vai construir desde o início uma criança amada, uma criança desejada, uma criança feliz. Aí nós vamos ter adolescentes extremamente inteligentes, capazes, criativos, e teremos então jovens produtivos e futuros cidadãos realmente de peso para fazer a diferença na nossa sociedade. Nós aqui no IPTH, nós temos um olhar humanístico para o ser humano. Nós falamos aqui muitas vezes da espiritualidade, que nós devemos crescer espiritualmente, é isso mesmo. Nós levantamos a bandeira da vida, não de uma visão religiosa, mas também nada contra as religiões. Nós falamos de um ponto de vista psicanalítico, um ponto de vista sistêmico e espiritualista. Mas essa espiritualidade inerente a todo ser humano e que nós precisamos desenvolver esta espiritualidade através de meditações, através de relaxamentos mentais, através de leituras edificantes. Nós temos aqui no IPTH uma vasta literatura de conhecimento sobre a mente e técnicas de meditação, técnicas de relaxamento mental, onde nós possamos acessar o nosso laboratório imunológico, acessar o laboratório da essência e exteriorizar o nosso potencial. Afinal de contas, Maísa, somos filhos de Deus, nada mais, nada menos que filhos de Deus. Sim, e é importante também dizer que nós precisamos de parcerias com todos os âmbitos que a criança frequenta. O sistema escolar também é muito importante. É muito importante. Quando a criança entra na escola, por exemplo, ela vai pintar, a professora dá um desenho para ela, ela vai pintar o desenho, ela pinta fora, a criança fala, não, tá errado, pinta dentro do quadrado. O que a professora faz? Tolhe a criatividade dessa criança. Exato. Então, professora, você deixa essa criança livre. Se ela pinta fora, deixa e fala que tá bonito. Teve até um estudo, eu não sei de onde é dos Estados Unidos. Pegaram grupos de crianças de 2 a 3 anos, de 5 a 7, até a fase dos 18 anos. E deram clipes para cada um. E falaram assim para eles, vocês têm que aprender, desenvolver 200 formas de fazer coisas com esse clipes. Qual foi o único grupo que conseguiu fazer 200 formas, Dr. Scheffer? Os mais novos. Os até 3 anos. Até Eles 3 foram anos. os únicos. Então a gente entende o quê? A criatividade. Essas crianças até os 3 anos de idade têm um grande poder de entendimento, Grande de desenvolvimento, potencial. de raciocínio. E ali, o que é ensinado para elas até os 3 anos de idade, elas vão expandir magnificamente. Após os 3 anos, você vai tentar ensinar e elas vão receber também, mas menor quantidade. Sim, é verdade. Mas está quase no final do nosso programa. Eu quero fazer um apelo aos nossos amigos telespectadores. Primeiro, vamos mentalizar, criar telas mentais em favor da melhoria da humanidade. Segundo apelo, una-se conosco no projeto Recriança. Você é bem-vindo, nós precisamos de você, precisamos da sua presença aqui nas reuniões do IPTH, precisamos da sua experiência, da sua dica de como iremos trabalhar. O projeto já está pronto, o projeto já está andando lá na Chácara Areópago, aqui pertinho do centro, no Jardim Sumatra, né? Sim, eu acho que também é legal a gente falar aqui que não precisa ser só com dinheiro, você não precisa ser terapeuta. Você que é uma mãe, tá em casa, sem nada pra fazer, você pode ir lá, de repente, ajudar a gente a passar um café, Exatamente. ali fazer uma limpeza, toda ajuda é bem-vinda. Porque a gente só, 2, 3 pessoas vai ser difícil. Só a presença de você aqui conosco já é um estímulo para levarmos esse projeto para frente. Um grande abraço e nós voltamos no próximo programa Conexão Alfa. Um grande abraço, contamos com a sua ajuda.